Olá pessoal do curso Gaia, beleza? Professor Afonso aqui com vocês mais uma vez para a gente hoje falar em Física B, lá na aula 21, sobre estudo dos gases, um assunto bem importante, bem abordado na Federal. Eles gostam bastante desse assunto, então pega a tua apostila, aulinha 21 de Física B e vamos lá. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Afonso, mais uma vez com vocês, juntos aí, para a gente trabalhar mais um pouquinho, entrando num assunto novo. Hoje a gente vai falar sobre estudo dos gases. Então, qual que é o nosso objetivo? É entender como é que se comporta um gás quando ele está aprisionado, quando ele é solto, né? O que que posso usar isso no nosso dia a dia, como que vai funcionar um troço chamado de máquinas térmicas. Isso é bem importante, beleza? Então, vamos lá, sem enrolar, vamos para frente. Bom, primeira coisa, o gás ideal. Antes de qualquer coisa, você tem que pôr na cabeça. O gás ideal é igual o namorado ou a namorada ideal. Não existe. A gente aproxima o máximo possível das condições reais. A gente tira um monte de variáveis para poder aproximar um gás e falar que ele é ideal, mas não se iluda, gás ideal, pessoa ideal, não existe. No nosso caso, para o gás ideal, dá para a gente afirmar algumas coisas, algumas características. Então, vamos para elas. Primeira característica, ele tem que ter uma baixa densidade. Segunda, ele tem que estar acima da temperatura crítica. O que é a temperatura crítica? É a temperatura onde o gás ele é tão aquecido, por exemplo, tá? Para você entender. Você ferve a água vira vapor. O vapor ele volta a virar água se você resfriar. Agora, se você aquece a água acima de uma certa temperatura, o vapor vira gás. E o gás, mesmo que você resfrie, ele não volta a virar líquido. Então, isso é a temperatura crítica, uma temperatura, né, na qual, além dela, o gás ele não retrocede, ele não volta a ser o que era, tá bom? Então, tem que estar acima da temperatura crítica. Ter moléculas que se movem desordenadamente, distante umas das outras, porque gás é assim, moléculas estão distantes, possui moléculas que colidem eventualmente umas com as outras e com as paredes do recipiente, sendo essa colisão perfeitamente elástica, traduzindo, quando as moléculas batem no recipiente ou batem uma com a outra, não existe perda de energia, tá bom? Estou deixando ali para você um linkzinho para você dar uma olhada, depois dar uma pausada nesse vídeo, dar uma pesquisada nesse link, que é bem legal para você ter uma noção de como que funciona o gás ideal, né? Mostrar é sempre melhor do que falar, tá joia? Então, vamos para frente, meu povo. Bom, primeiro os estudos de um senhor chamado Robert Boyle e Edmund Marriott, ou Marriott, sei lá. O que eles fizeram? Eles aprisionaram um gás num tubo em U, né? E eles colocaram mercúrio para aprisionar esse gás. Então, o que você está vendo ali dentro daquele tubinho dobrado é mercúrio. Aquele espacinho vazio na pontinha de baixo do J, que você está vendo do lado direito, ali é que o gás ficou aprisionado, tá? O que acontece então? A coluna de mercúrio indicava a pressão exercida sobre o gás. Então, a altura de mercúrio que você tinha, ele que fazia a pressão sobre o gás. Por quê? Porque na mesma altura as pressões elas se anulam. Então, o que gera a pressão mesmo, que comprime o gás dentro do tubo, é só aquela alturazinha de mercúrio que está presa ali. Alguns anos depois, um tal de Marriott, ou Marriott, sei lá como é que fala, descobriu a mesma relaçãozinha, tá? Então, primeiro foi o Robert Boyle, depois o Marriott fez uma coisa. Aí, Afonso, mas que ridículo. Qual que é a vantagem, então, dos caras fazerem a mesma coisa em tempos diferentes? Gente, nós estamos falando, olha a foto do cara. Olha a foto do cara, é de 1600 e bolinha. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha redes sociais para o cara falar, fiz uma descoberta maravilhosa. As coisas demoravam décadas para ser entendidas de um lugar ou para ser aceito por um lugar que foi descoberto no outro. Então, é, isso explica o depois de alguns anos. Às vezes os caras nem sabiam que estavam fazendo a mesma coisa, chegaram à mesma conclusão, só depois de muito tempo é que a galera viu que era a mesma conclusão, tá joia? Puxa, devia ser bom esse tempo, né, que não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha redes sociais. Oh, meu Deus. Bom, vamos para frente. Se a gente admitir que a temperatura do gás não se altera, tá? Então o processo tem que ser lento para a temperatura não mudar, a gente pode analisar a correspondência entre a pressão e o volume. Tá? Tem uma tabela que eu já vou te mostrar. E pelo fato da temperatura ser sempre constante, a transformação é chamada de isotérmica.
Guarda esse nome, ISO igual, constante, térmico, temperatura. Transformação isotérmica, sempre com a mesma temperatura, beleza? Vai aparecer de novo a flechinha, porque eu esqueci de tirar a animação, mas agora vai. Tá aí, ó. Então eu tenho uma relaçãozinha que eles usaram para construir um gráfico, né, relacionando pressão com volume. Então eles fizeram lá pressão em centímetros de mercúrio vezes volume em centímetros, e eles chegaram nessa constatação. Veja, quando você multiplica a pressão e o volume, você sempre vai ter uma relaçãozinha que vai dar uma coisa constante, o que faz todo sentido, porque quando você aperta um gás, você diminui o volume que ele ocupa, mas aumenta a pressão que ele sofre. Então sempre vai ter essa relaçãozinha. Quando a gente faz isso, lembra que ele falou que a temperatura é constante? Se a temperatura é constante, quando eu relaciono num gráfico a pressão com o volume, eu gero uma linha chamada de isoterma, que é aquela linha vermelha que você está vendo ali. Ó. Ela representa para você sempre uma temperatura constante. Na tabela, a gente tem ali ó, os valores de pressão vezes volume para ver. E quanto mais longe tiver do eixo, do zero do eixo, menor vai ser a temperatura. Embora relacionando pressão e volume ela continue constante, beleza? Importante aqui, o que você tem que flagrar desse negócio? Se eu multiplicar pressão por volume, eu sempre vou ter um valor constante, porque pressão e volume são inversamente proporcionais. Se eu aumento pressão, diminui o volume e vice-versa, tá joia? Então, a gente pode escrever dessa maneira. Pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2, que é igual a pressão 3 vezes volume 3, e podia ter 4, 5, mas o que interessa é que pressão vezes volume de um ponto é igual a pressão vezes volume do outro ponto. Joinha? Vamos lá. Os trabalhos de Charles e Gay-Lussac. Então, em suas experiências, eles realizaram de forma, de novo, independente, então um não sabia do outro, a medição do volume e da temperatura de um gás, mantendo a pressão constante. Pressão constante recebe o nome de transformação isobárica. Baros, do grego, quer dizer pressão. Então, isobárica, pressão constante, beleza? O que eles constataram? Qual que foi a constatação que eles tiraram? Se você tem um gás no estado 1, né, com um volume com uma temperatura, se você aumentar a temperatura, o volume também vai aumentar. Então, ao contrário de pressão e volume, que se um aumentava, o outro diminuía, aqui volume e temperatura, se um aumenta, o outro também aumenta. Mas a relação que interessa para a gente é isso aí, ó. Volume sobre temperatura no ponto 1 é igual volume sobre a temperatura no ponto 2. A razão entre esses dois é constante. No primeiro caso, pressão e volume era a proporção à multiplicação. Aqui é a razão entre eles que dava na mesma. Se a gente tiver sempre com o volume constante, a gente vai ter daí uma transformação chamada de isocórica ou isovolumétrica, tá? Bom, e aí se a minha transformação for isovolumétrica volume constante, eu chego na seguinte conclusão. Pressão sobre temperatura num ponto é igual a pressão sobre a temperatura no outro ponto. Então veja, eu posso relacionar pressão com volume, P1V1 é igual a P2V2. Volume com temperatura, V1T1 sobre T1, né, é igual a V2 sobre T2. Pressão com temperatura, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. E se eu juntar tudo isso, juntar essas três variáveis? Então, antes, um resuminho para você. Transformação isotérmica é aquela que a temperatura é constante. Então, a temperatura sai da equação, porque ela iria aparecer dos dois lados, fica só P1V1 igual a P2V2. Isocórica. Isocórica, volume constante. Se o volume é constante, aí a gente vai tirar o volume e sobra pressão por temperatura de um lado igual a pressão por temperatura do outro. Isobárica, pressão constante. Se a pressão é constante, ela sai da equação, porque ela vai cortar dos dois lados, é a mesma. Fica V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Mas o que manda pra gente é aquela lei geral dos gases ali, ó, que é a equação de Boyle-Mariotte e Charles Gay-Lussac, que fala pressão vezes volume sobre temperatura no estado 1 é igual pressão vezes volume sobre temperatura no estado 2. Quem for constante, você corta dessa equação, cortou da equação, você resolve qualquer probleminha, tá bom? Não é tão ruim, né? Parece que é ruim, mas não é tanto. Ou é?
Não, ruim é quarentena. Vamos combinar? Bora para frente. Paul-Émile Clapeyron. Então, tá aí o bonitão do Clapeyron, você conhece ele, você já ouviu falar da tal da equação do Clapeyron, que aqui a gente vai chamar de Lei Geral dos Gases. Essa lei é válida para um gás cuja massa é constante, tá? Então não posso ter variação de massa. O que o Clapeyron percebeu, o que ele determinou, o que ele calculou? Pressão vezes volume sobre temperatura, que são as variáveis de estado, são igual ou é igual ao número de mols, tá, que você tem, que não pode mudar o número de mols, porque senão o gás está fugindo, então não pode. Então, o número de mols vezes uma constante geral dos gases, certo? Essa constante geral dos gases, esse R, ela é válida para todos os gases, tá? E ela vale 0,082 atmosfera litro, mol e Kelvin, ou aproximadamente 8,31 joules, mol e Kelvin, tá? O que vai mudar? Por que às vezes você tem um jeito, às vezes você tem outro? Qual que é a diferença, Afonso? A diferença é bem simples. A diferença é nas unidades. As unidades das outras grandezas é que vão te dizer qual que você vai usar no valor da constante geral dos gases, tá bom? Mas você conhece, né, a equação de Clapeyron como PV igual a nRT. Tem um macetinho, mas isso eu só vou falar pessoalmente quando a gente estiver em aula. Se você souber, manda lá no comentário depois qual que é o esquema, senão eu só falo pessoalmente porque eu não quero nada gravado. Mas tem isso, PV igual a nRT. Esse R, né, ele se vale 1,38 joules por mol e Kelvin, é a energia média necessária para variar em 1 Kelvin de temperatura, 1 mol, né, a quantidade de 1 mol de moléculas de um gás linear. E P vezes V é a energia, tá? Então, essas equações, sempre que você usar nessa matéria temperatura, diferente da matéria anterior, nessa matéria, temperatura sempre tem que estar em Kelvin, gente. Sempre Kelvin, nunca Celsius, beleza? Esquece Celsius. Agora é só para mudar para Kelvin. Como que muda? Celsius é igual a K menos 273, tá? Ou você quer a temperatura em Kelvin, pega o Celsius e soma 273, que vai dar boa, você vai saber como é que funciona, beleza? Vamos fazer? Ó, o pneu de um automóvel foi regulado de forma a manter uma pressão interna de 21 libras-força por polegada quadrada, né? Polegada, tal. A temperatura de 14 graus Celsius. 14 graus Celsius, durante o movimento do automóvel, no entanto, a temperatura do pneu elevou-se a 55, aumentou um pouquinho. Determine a pressão, né, interna correspondente em libras polegada quadrada, desprezando a variação de volume do pneu. Bom, quando ele fala para você desprezar a variação do pneu, é a mesma coisa falar que não houve variação. Então a transformação é isovolumétrica ou isocórica. O que a gente vai fazer? Tira o volume da equação, fica pressão sobre temperatura de um lado igual pressão sobre temperatura do outro lado. Afonso, essas unidades. Calma. Temperatura. Vou ter que passar para Kelvin. A primeira era 14 mais 273, dá 287. A segunda, 55 mais 273, 328. Jogando na equação, vou deixar a pressão em polegada, ele não falou nada para passar para outra coisa. Então, P1 é 21, T1 é 287, P2 é o que eu quero, T2, 328. Multiplica cruzada essa bagaça, eu vou ter que o meu P2 lá no final das contas vai ficar 6.888 divididos por 287, o que me dá 24 libras de pressão por polegada quadrada. Parece que é uma coisa do outro mundo, parece que é uma conta do outro mundo, mas não é, tá? Dá para fazer de boinha, dá para matar na manha. Para a gente pensar um pouquinho, por que os fabricantes de pneus informam sempre a pressão recomendada para garantir um bom funcionamento e aumentar a vida útil dos pneus? Por essa razão, é necessário sempre verificar a pressão dos pneus do automóvel, beleza? Por isso que a gente tem que ir lá no posto calibrar, fazer a tal da verificação, tá bom? Vamos tentar fazer mais um junto, gente? Vamos tentar fazer mais um exemplo? Então ele fala para você o seguinte, ó. Um gás perfeito sofre as transformações indicadas no gráfico, pressão por volume, no qual o trecho BC é uma hipérbole, tá? Um pedacinho de uma parábola ali. Em relação às temperaturas nos estados A, B, C e D, é correto afirmar que... Então eu vou ter que ver ali as temperaturas para entender. Bom, a hipérbole BC é uma isoterma, ou seja, temperatura constante. Lembra que a gente viu no comecinho da aula? Sempre que você tem ali uma linha inclinada relacionando pressão com volume,
essa hipérbole, essa curva, é de temperatura constante. Então, a temperatura em B é igual à temperatura em C. Ótimo. Quanto mais longe do zero, do centro dos eixos, maior será a temperatura. Então, o que eu tenho ali? Ó? A temperatura em B ela é maior que a temperatura em A, porque o A está mais perto do zero do que o B se eu fizer a curva. A temperatura em C é maior que a temperatura em D. O D está mais perto do zero se eu fizer uma curva. Então, a única resposta que resolve para mim é a letra C. Temperatura em A maior que B, temperatura B é igual a C e temperatura C maior que a temperatura em B. Beleza? Fica assim quando a gente tem uma isoterma, resolve desse jeito. Joia? E é isso aí. Qualquer dúvida, gente, estamos ali nos atendimentos, dá uma conversada, chama a gente para conversar, qualquer coisa que vocês precisarem, dá um toque, tamo junto. E a gente se fala na próxima. Beijo para vocês, se cuidem, tchau!